A Igreja Presbiteriana de Jundiaí chegou ao final do século XX com uma nova proposta de trabalho interno: a divisão de seus membros em células, modelo de gestão empregado por vários grupos denominacionais na época, que tinha por propósito a aproximação das famílias e a atração de vizinhos para o convívio cristão, além do rearranjo dos cultos semanais e a extinção do culto dominical noturno, e a promoção de encontros de casais proveitosos para muitos deles. Em 2003, assumiu o pastorado da IPJ o reverendo José Emiliano da Cunha. O Emiliano trouxe de volta, ele voltou mais para a teologia, que o pessoal estava mais acostumado, e tentou harmonizar nesse sentido. Foi um período assim que houve um melhor controle da parte financeira também, deu uma equilibrada, porque teve período que estava crítica a situação. E ainda que o formato de células fosse mantido, a nova orientação pastoral dada incluía não apenas o convívio, mas a revisão sistemática da doutrinação dos membros e agregados, inclusive e sobretudo nas reuniões gerais da comunidade. O culto noturno do domingo foi reativado. Quando o Emiliano assumiu, já começou bem diferente. Da doutrina dentro da escola dominical. Eu acho que tinha doutrina na escola dominical? Tinha, mas eu acho que começou a trabalhar muito mais doutrina na escola dominical. Os encontros de casais foram mantidos e houve esforço na manutenção das sociedades internas de homens, mulheres, jovens e adolescentes, com poucos resultados visíveis. No geral, a igreja se mantinha na fé e no convívio cristão reformado e calvinista. O trabalho continuou crescendo com o envolvimento da igreja no sustento de missionários em campos da língua nacional e transculturais. Por esse tempo, a IPJ também promoveu a abertura de ponto de pregação na Vila Real, no Jardim América 3, em Várzea Paulista. Em 2012, assumiu o pastorado o reverendo Luiz Roberto Navarro Avelar, atual pastor da IPJ. Recebi uma ligação de um casal da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu pastoreava em Guarulhos, e esse casal, que oriundo de Guarulhos, mas já morando em Jundiaí, eles ligaram dizendo que o pastor, que é o então reverendo Emiliano, não iria continuar para 2012 e que o conselho havia aberto para a igreja a indicação de nomes. E eles então me ligaram perguntando, como eles sabiam que eu não iria continuar em Guarulhos a partir de 2012, eles perguntaram se podiam indicar o meu nome. Eu disse sim. Aliás, naquele tempo, eu creio que era meio do ano, ainda eu não tinha recebido nenhum convite, a não ser para continuar na minha igreja. Quando eu recebi o convite para vir para Jundiaí, eu imaginava, e nós conversávamos em casa, eu e Cris, que nós iríamos para o interior e isso seria muito diferente. Mas a nossa surpresa foi, ao chegar em Jundiaí, não é assim uma cidade do interior, porque aqui já tinha uma boa estrutura, E então foi uma surpresa de um certo modo agradável também, porque cidades sem estrutura, sem hospital, sem escola, seria muito difícil para nós, E eu já não ficava tanto em Guarulhos, apesar de morar lá, porque eu dava aula na Vila Leopoldina, em São Paulo, E passava o dia inteiro dando aulas. Como parte dos desafios da nova gestão pastoral, o formato de células foi substituído pelo conceito de pequenos grupos, com a continuidade dos estudos bíblicos nas casas, bem como a reorganização de algumas das sociedades internas, UPH, UMP e UPA. O desafio já começou na reunião do presbitério, em novembro de 2011, depois que eu fui comunicado pelo Conselho da Igreja que eu seria o pastor a partir de 2012, ao me apresentar ao presbitério em 2011, ainda em novembro, me foi relatado que havia um número considerável de pessoas da igreja muito tristes pela saída do pastor, o que eu percebi que já seria um grande desafio.
O presbitério também mencionou uma grande preocupação em relação à Igreja Presbiteriana de Jundiaí, porque era uma igreja em células e também porque não havia mais sociedades internas, e sim apenas ministérios. Então o presbitério demonstrou uma preocupação e eu percebi esses, pelo menos primeiro, 3 grandes desafios. Pacificar a situação, conversar com esses irmãos que estavam chateados, né? Muitos até magoados em relação à liderança da igreja, também reorganizar as sociedades internas e também trabalhar essa questão, conhecer, porque eu não conhecia esse modelo de igreja em células, apenas de ouvir falar, e assim foi. Nós procuramos trabalhar os primeiros meses, conversando com os irmãos, pacificando a situação. Também nós começamos já a trabalhar a possibilidade da reorganização das sociedades internas e pouco tempo depois, pela graça de Deus, a UPH, a UPA, a UMP, elas foram reorganizadas. Também nós fizemos uma mudança do modelo igreja em células para pequenos grupos familiares, não com um intuito principal de multiplicação, mas sim de comunhão e conhecimento bíblico. Na minha chegada aqui em 2012, eu iniciei um curso de aconselhamento bíblico pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, 4 módulos, o primeiro em 2012. Isso me fez muito bem, me trouxe um bom conhecimento para lidar com as questões do coração, para poder aplicar a palavra de Deus para os crentes nas suas lutas, dificuldades. Isso foi muito bom. Foi um crescimento que eu tive logo no início aqui, podendo aplicar nesta igreja. E hoje nós somos uma igreja com aconselhamento bíblico. O ponto de pregação de Vila Real passou às mãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Califórnia, no município vizinho de Campo Limpo Paulista. Todavia, a igreja acolheu a congregação presbiterial de Louveira e a mantém como sua congregação, tendo à frente o pastor auxiliar reverendo Israel Antônio Trajano Lopes desde 2019. A igreja estava até bem doutrinariamente, o pastor Emiliano realizou um bom trabalho, pela graça de Deus também, mas com a chegada de novos membros advindos de igrejas pentecostais e neopentecostais, nós entendemos a importância de novamente trabalhar questões doutrinárias, falar sobre reforma, o que é uma igreja reformada, e nós temos nesses últimos tempos também trabalhado bastante, maciçamente também, questões doutrinárias, falando sobre as doutrinas da graça, sobre calvinismo, para que esses irmãos que estão chegando possam entender bem, possam estar bem cientes do que é uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada. Então nós temos trabalhado aconselhamento bíblico e também doutrinas. E nós temos também exercido um ministério baseado na pregação expositiva, sequencial, temos trabalhado livros inteiros da Bíblia nos cultos e temos procurado realizar um culto cristocêntrico, de acordo mesmo com o que uma igreja reformada deve fazer. Pastor Luiz Roberto, hoje a sensação é que a igreja realmente gosta muito dele, né? É o que ele fala, ele não considera o pastorário como um trabalho, mas sim como um ministério. Sim. Tá? Procura seguir em cima mesmo, né? Eu diria que ele é até meio germânico nessa parte aí. Nos desafios atuais, além da pandemia, né, que nos tem levado ao cuidado com o distanciamento, temos feito muito trabalho online, transmissão, para que os irmãos que não podem ir presencialmente possam acompanhar. E além desse desafio, nós temos enfrentado um desafio tão atual e sério de movimentos em relação à ideologia de gênero, movimentos contrários à palavra de Deus. E uma das formas que nós temos lidado com isso é procurado investir nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Eles precisam muito, todas as faixas etárias da igreja, mas principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes, ensinando doutrina, ensinando valores,
nós temos tido uma preocupação muito grande com os adolescentes, porque em breve eles entrarão nas universidades e faculdades e poderão sofrer a influência de muitos professores, e já sofrem influência da mídia, já sofrem influência de tantas frentes, e juntamente com isso nós temos procurado também conscientizar aos pais sobre os perigos em relação a isso. Com a pandemia, nós nos vimos obrigados a investir em transmissão, em equipamento para transmissão, e é curioso que hoje nós não nos vemos sem a realização dessa transmissão. Nós temos voltado os trabalhos presenciais, mas nós entendemos que, inclusive irmãos que participam ou do culto da tarde, ou da manhã, ou da noite, nos outros momentos eles podem, e muitos querem assistir os demais cultos que eles não podem participar presencialmente. Eu tenho ouvido de pessoas que estão debilitadas, com dificuldade para sair de casa e têm sido alimentadas pela palavra através das transmissões de estudos e cultos e pregações. Tenho ouvido de pessoas de outras denominações, de outras cidades, outros estados, né, que têm acompanhado, que têm sido edificadas, têm crescido na graça e no conhecimento de Cristo. Então nós entendemos que precisamos ainda melhorar ainda mais, comprar novos equipamentos, investir ainda mais e sempre também investindo no nosso preparo para que possamos ensinar com qualidade, com fidelidade. O Conselho promoveu uma ampla reforma do templo a partir de 2020, que em breve abrigará com melhores condições o povo de Deus, e adquiriu um lote de terreno na rua Bartolomeu Lourenço, o qual servirá para os propósitos das próximas décadas do trabalho da IPJ na cidade. Que um dos propósitos na compra do terreno na rua debaixo da nossa igreja, na Bartolomeu Lourenço, um dos propósitos na compra daquele terreno, além de poder ter um estacionamento, além de poder receber melhor as pessoas, é a construção de um prédio de educação, uma futura escola. Uma escola que não somente vai ter um bom ensino, mas que vai ter valores. E uma escola que vai, uma escola confessional, os valores bíblicos, os valores cristãos. É uma forma que nós entendemos que, como igreja, nós podemos combater essa influência tão antibíblica que este mundo tem feito, tem exercido, principalmente nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. A despeito de todas as lutas pelas quais nós passamos quando estamos numa instituição chamada igreja, apesar disto, nós vemos que a boa mão de Deus esteve sempre ao lado e sobre a Igreja Presbiteriana de Jundiaí, pelo que Deus deve ser louvado sempre. Na comemoração dos 70 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, não pode faltar o louvor e a gratidão ao Deus triuno, o reconhecimento aos presbíteros, diáconos e demais lideranças, aos irmãos de fé de todas as épocas, pelas lutas enfrentadas e vitórias conquistadas. Ebenezer, Maranata, só lhe deu glória.